O vento soprava gelado naquela manhã na serra, cobrindo de névoa os caminhos de terra que levavam ao antigo Instituto Sanatório Vale Azul. Mariana apertava o casaco contra o corpo, observando através do vidro do táxi a silhueta distante do prédio de 4 andares. As janelas estavam cobertas por poeira e musgo, e o portão de ferro rangia com o sopro do vento, como se resmungasse contra a presença de estranhos. Ela era uma psicóloga jovem, mas é reconhecida entre colegas por sua abordagem sensível com pacientes que sofriam de distúrbios dissociativos. Aceitara aquele trabalho temporário como uma oportunidade única de pesquisa clínica. Um hospital psiquiátrico com casos considerados intratáveis, isolado do mundo moderno, parecia perfeito, pelo menos no papel. Ao descer do carro, foi recebida por um homem alto, de cabelos grisalhos e expressão inexpressiva. Usava jaleco branco, mas havia algo em sua presença que mais lembrava um vigia do que um médico. Doutora Mariana, sou o diretor Silveira. Bem-vinda ao Vale Azul. Ele estendeu a mão com formalidade, mas os olhos não sorriam. Obrigada. O lugar é imponente, disse ela, olhando em volta. Silveira sorriu de canto, seco. Já foi um orgulho da psiquiatria brasileira. Mas os tempos mudam. Hoje somos mais discretos. Nosso foco é manter os pacientes estáveis. A senhora compreenderá com o tempo. Enquanto caminhavam pelos corredores, Mariana sentia o piso de madeira velha render sob seus pés. O cheiro era uma mistura de desinfetante, umidade e algo mais, algo metálico, persistente. Os corredores pareciam infindáveis e o silêncio era espesso, como se as próprias paredes absorvessem os sons. No segundo andar, ela foi apresentada a seu consultório. Uma sala modesta, com móveis antigos e um gravador de voz sobre a mesa, como um vestígio de outros tempos. Mas o que mais chamou sua atenção foi a presença de um espelho escurecido no canto da parede, semelhante ao usado em interrogatórios. Foi instalado na década de 80, disse Silveira, percebendo seu olhar. Supervisão de sessões. Ninguém mais utiliza. Mas deixamos aí, por respeito à história do local. Mariana assentiu, tentando afastar o desconforto. No fundo, sabia que o que a atraía ali não eram os pacientes em si, mas os rumores. O nome do Vale Azul carregava histórias obscuras, cochichadas em congressos e fóruns médicos, mas nunca documentadas formalmente. Algo sobre surtos simultâneos. Vozes. Loucura coletiva. Na manhã seguinte, já em seu segundo dia de trabalho, Mariana foi levada até uma ala mais isolada. Lá, num quarto sem janelas e com acolchoado nas paredes, conheceu seu primeiro paciente. Era um homem nos seus 40 anos, olhos castanhos claros, sentados no canto da sala, encarando a parede como se ouvisse algo que os outros não ouviam. Mas ele parecia normal, lúcido, até demais. Por que ele está aqui sozinho? Perguntou Mariana. Silveira hesitou antes de responder. Ele ouviu a sala 9. Mariana franziu o senho. Sala 9? Isso é algum tipo de código? Não. É literal. Ele entrou. Ouviu coisas que ninguém deveria ouvir. Desde então, ele fala de forma estranha, como se respondesse a alguém que não está ali. Mantê-lo longe dos outros é o melhor. A insanidade, doutora, às vezes é como um vírus. Ela entrou na sala, sentou diante do homem e iniciou o protocolo de entrevista. Ele a observava com atenção exagerada, mas sem agressividade. Seus olhos, no entanto, pareciam vazios de esperança, como se já soubessem o fim daquela conversa. Você se lembra do que ouviu? Perguntou Mariana. O homem não respondeu de imediato. Em vez disso, sorriu de maneira sutil, quase infantil. E então, com um tom suave, ele murmurou. Você vai ouvir também. Todos ouvem. Depois, eles vêm. A voz dele parecia não vir só dele. Como se a sala ecoasse suas palavras de forma levemente diferente, como uma reverberação atrasada. Naquela noite, Mariana não conseguiu dormir. E, pela primeira vez, começou a se perguntar se havia cometido um erro. Não em aceitar o emprego, mas em ter atravessado os portões do Vale Azul. Na manhã seguinte, Mariana acordou antes do alarme. O relógio marcava 4h17, mas ela teve a impressão de já estar acordada há horas, encarando o teto do pequeno quarto que lhe haviam cedido nos fundos do hospital.
Seus sonhos tinham sido fragmentados, vultos atravessando corredores, portas batendo sozinhas, uma respiração rouca logo atrás dela, mesmo sem ninguém ali. O silêncio da madrugada era espesso, e por um momento ela pensou ter ouvido o som de passos arrastados no corredor. Mas quando abriu a porta, não havia nada. A escuridão parecia mais densa no Vale Azul. Naquela manhã, Mariana decidiu procurar respostas. Sabia que aquilo tudo era mais do que o paciente isolado. Algo na forma como Silveira havia mencionado Sala 9 fazia soar como uma maldição não dita. Aquilo a corroía por dentro. Se havia uma explicação, ela estaria nos arquivos antigos. O arquivo do hospital ficava no subsolo. Poucos iam até lá. Segundo os funcionários, era um lugar esquecido, com infiltrações e cheiro de mofo. Mariana desceu os degraus rangentes com uma lanterna em mãos. A luz fluorescente do teto piscava, indecisa entre acender ou morrer de vez. A escuridão tomava conta de quase tudo, exceto por uma fileira de prateleiras metálicas, lotadas de pastas envelhecidas, etiquetas apagadas e caixas carcomidas. Ela vasculhou os documentos por horas. Prontuários com letras tremidas, fichas de medicação, relatórios médicos com termos vagos. Quando já pensava em desistir, encontrou uma pasta amarelada, sem nome na capa. Dentro, um único documento. Registro de admissão. Paciente. Não identificado. Ano: 1973. Local: Sala 9. O nome fora riscado com tinta preta, várias vezes. Embaixo, alguém escrevera à mão. Ele dizia que as paredes o chamavam. Que ouvia sua própria voz dizendo coisas que nunca pensou. No 12º dia, tentou arrancar os próprios ouvidos com uma colher. O relatório terminava abruptamente, mas logo abaixo, outro papel, aparentemente enfiado depois, chamava atenção. Um bilhete assinado por um ex-enfermeiro chamado Carlos F., datado de 1987. Asterisco: ninguém deveria entrar naquela sala. A Sala 9 é o próprio paciente. Ela fala, observa. Quando alguém entra, ela acorda e começa a copiar a voz deles. E depois, ela os chama. Asterisco: Mariana leu e releu aquele texto com um nó no estômago. O ar parecia mais pesado ali embaixo, como se as paredes estivessem abafando o oxigênio. De repente, sua lanterna falhou por um segundo. A luz piscou e um som fraco se espalhou pelo ambiente. Um sussurro, baixíssimo, mas real. Mariana. Ela se virou de supetão, batendo a cabeça em uma prateleira. O coração disparou. Nada. Ninguém. Apenas caixas e silêncio. Respirando fundo, subiu de volta. Mas mesmo ao sair do arquivo, o nome ainda ecoava em sua mente, como se algo tivesse deixado uma marca interna. Mariana. Mariana. No consultório, decidiu ouvir a gravação da primeira sessão com o paciente isolado. Ligou o aparelho e avançou até o momento final. A voz do homem era calma. Respostas curtas. Nada fora do comum. Mas ao aumentar o volume, havia algo mais. Uma espécie de sussurro arranhado, quase imperceptível, no fundo. Como se alguém muito distante repetisse seu nome, distorcendo as sílabas lentamente. Mariana. Mariana. Ela congelou. Nem ela, nem o paciente haviam pronunciado seu nome naquela parte. E então, no último segundo da gravação, uma segunda voz surgiu. Mais rouca, desesperada, fraca como um gemido vindo do fundo da terra. Não vá até lá. O gravador parou. Mariana, pela primeira vez, hesitou em continuar com o tratamento. Algo dentro dela dizia para largar tudo. Mas a outra parte, aquela movida por curiosidade, por uma estranha obsessão, já estava presa. A Sala 9 não era apenas um espaço físico. Era um eco que atravessava paredes, documentos e pessoas. E agora, já sabia seu nome. Na manhã seguinte, Mariana não conseguiu reconhecer o próprio reflexo. Seus olhos pareciam afundados, como se não houvesse sono suficiente no mundo que pudesse devolver o brilho que antes existia. A pele embaixo deles estava arroxeada, e seu rosto tinha algo de levemente deslocado, como se estivesse olhando para si mesma de um espelho que mentia. Os pesadelos haviam se intensificado. Agora não eram apenas sonhos, mas experiências vívidas demais para serem ignoradas.
Em todos eles, ela estava sentada na poltrona da sala 9, mas algo a observava de fora. Algo que não tinha rosto, apenas uma boca costurada com fios de fel, que se movia mesmo assim, sussurrando seu nome como uma prece doentia. Mariana tentou seguir o protocolo de atendimento naquela manhã, mesmo com a mente turva. Atendeu outros 2 pacientes, mas em ambos os casos algo a perturbou profundamente. O primeiro, uma mulher que sofria de delírios paranoicos, de repente parou de falar no meio de uma frase, encarando fixamente o espelho do consultório, sussurrou: "Ele está atrás de você." A segunda, uma adolescente catatônica que nunca havia pronunciado uma única palavra desde sua internação, levantou os olhos para Mariana durante a sessão, com voz arranhada, disse: "A sala quer você, doutora." O silêncio após aquilo foi ensurdecedor. A paciente voltou ao seu estado anterior, como se nada tivesse acontecido. Mariana deixou o consultório trêmula. No corredor, cruzou com Silveira. Ele a observou por um momento, com uma expressão que beirava compaixão. Ou talvez fosse medo. "Você precisa descansar, doutora. Há coisas aqui que permanecem, mesmo quando ignoradas." Mariana hesitou. "O senhor sabia que há gravações da minha sessão com aquele paciente onde uma voz me chama, que há registros apagados de um homem trancado na sala 9 e que funcionários antigos deixaram bilhetes alertando para nunca entrar lá?" Silveira pareceu perder um pouco da cor. "Doutora, eu disse que com o tempo entenderia. Há doenças que não estão nos livros. Algumas têm sede e aprendem a falar." Antes que Mariana pudesse retrucar, um grito ecoou pelo hospital. Ambos correram até o corredor da ala oeste. Um dos enfermeiros, em crise de pânico, havia arrancado parte da própria unha com os dentes. Sangue pingava pelo chão. Ele chorava, repetindo as mesmas palavras. "Ela está escutando. Ela está escutando. Agora ela também é deles." Foi sedado, arrastado, como um animal quebrado. Mariana ficou paralisada. Todos os olhares dos outros pacientes presentes a miravam como se soubessem de algo. Algo íntimo. Algo inevitável. Naquela noite, ela decidiu revisar mais uma vez a gravação do segundo encontro com o paciente isolado. Sozinha, no consultório, com as luzes apagadas. Talvez esperasse encontrar alguma falha, algo que explicasse tudo de forma racional. Mas o que ouviu foi pior. Não havia apenas um sussurro. Agora, durante toda a gravação, vozes se entrelaçavam no fundo. Vozes diferentes. Algumas choravam. Outras riam de forma contida. Uma repetia Mariana como um lamento. Outra dizia ajuda sem parar. E no minuto final, uma voz com o timbre exato do dela própria sussurrou: "Você não está mais fora da sala." O gravador apagou sozinho logo em seguida. Mariana saiu às pressas do consultório. Mas ao passar por um dos espelhos do corredor, estacou. Seu reflexo não a acompanhava perfeitamente. Seus olhos ainda estavam lá, mas havia algo no modo como sorriu. Um micromovimento fora do compasso, como se a imagem soubesse que estava sendo observada. Naquela noite, ela não dormiu. A sala 9, mesmo trancada, estava acordada. E agora, falava através de tudo. Através dos espelhos, dos pacientes, dos sussurros, através da própria mente de Mariana. O som da tranca se soltando ecoou pelos corredores vazios como um trovão abafado. Mariana segurava o molho de chaves com força, as mãos trêmulas. Ela não saberia dizer por que havia feito aquilo. Só sabia que, desde o primeiro sussurro, desde o primeiro sonho, havia algo que a puxava para ali. Um desejo disfarçado de necessidade. Uma fome que não era sua, mas se crescia dentro dela como uma raiz escura. Diante da porta de ferro, marcada com o número 9 quase apagado, ela hesitou. Estava sozinha. Silveira havia viajado naquela manhã para resolver pendências administrativas e os funcionários evitavam aquela ala como se fosse amaldiçoada. Nenhuma câmera, nenhuma testemunha. Apenas ela e o silêncio. Quando girou a maçaneta, sentiu como se tivesse cruzado uma fronteira invisível. A sala 9 era fria. Não como uma sala sem aquecimento, mas como um túmulo. O ar era espesso, parado. E no centro, como nas descrições antigas, havia apenas uma poltrona de couro envelhecido, com braços gastos e encosto rachado. Paredes nuas. Nenhum som.
Mariana entrou lentamente e fechou a porta atrás de si. Ela se sentou. Nada aconteceu. Por longos minutos, apenas o silêncio. Mas aos poucos, algo começou a mudar. Primeiro, uma leve vibração, como se o chão pulsasse, quase imperceptivelmente. Depois, o som de respiração, mas não dela. Uma respiração abafada, como se alguém estivesse muito próximo, mas invisível, vindo de todos os lados, das paredes, do teto, do próprio couro da poltrona. E então, o sussurro. Mariana. Ela congelou. Tentou se levantar, mas seu corpo estava pesado, entorpecido, como se mãos invisíveis a segurassem com suavidade, mas com firmeza. O sussurro repetiu-se, mais claro. Ana. Dessa vez, ela reconheceu a voz. Era a sua. Quem está aí? Perguntou, com esforço. Sua voz soou distante, abafada. As paredes pareciam respirar agora, inchando e contraindo levemente. Umidade escorria por rachaduras invisíveis. E do teto, uma mancha escura começou a se espalhar, como uma sombra líquida que descia em silêncio. Um som semelhante a risos abafados começou a vibrar pelo chão. E então ela viu. Na parede à sua frente, uma figura começou a surgir, mas não como alguém que entra em uma sala. Era como se a parede estivesse sendo esculpida de dentro para fora. Primeiro os contornos de um rosto, depois olhos fundos, boca costurada com linhas grossas. A mesma entidade dos seus pesadelos. Mas o mais terrível era o reflexo no vidro opaco do espelho do consultório, que agora inexplicavelmente surgira ali. Ela via a si mesma sentada, mas o reflexo não era idêntico. Ele se movia com atraso. Sorria quando ela não sorria, e seus olhos estavam negros. Você nunca saiu da sala, disse a imagem. Eu acabei de entrar, tentou dizer Mariana, mas sua boca quase não se movia. O reflexo sorriu mais largo. Você sempre esteve aqui. A parede atrás da poltrona se abriu como um rasgo de carne, revelando uma segunda sala, idêntica à primeira, mas com dezenas de cadeiras encostadas contra as paredes, todas vazias, exceto por uma figura sentada de costas, com a cabeça pendida para o lado. Mariana tentou gritar, mas a voz não saía. As luzes começaram a piscar. Um chiado tomou conta do ambiente, seguido por um silêncio tão absoluto que ela ouviu o próprio coração desacelerar, batendo como se estivesse afundando em água. E então, uma última voz falou, sussurrada bem próximo ao seu ouvido, como um hálito úmido. O véu está rasgando. Ela desmaiou. Horas depois, foi encontrada pela enfermeira de plantão, caída ao lado da poltrona, os olhos entreabertos, pupilas dilatadas, a boca tremendo em movimentos repetitivos, como se ainda falasse em silêncio. Me deixa ir embora, murmurava, com os olhos fixos no teto, mas sua voz vinha duplicada. Enquanto ela dizia me deixa ir, uma segunda voz idêntica, com atraso de segundos, repetia, você não vai a lugar nenhum. Você já é parte da sala. Após o incidente na sala 9, Mariana não foi mais a mesma. Nos dias seguintes, andava pelos corredores em silêncio, sempre descalça, como se os sapatos a incomodassem. Seus olhos pareciam ver algo que ninguém mais via. E mesmo quando falava com outros funcionários, havia uma leve defasagem no movimento dos lábios, como se fosse dublada por uma cópia atrasada de si mesma. A gravação de sua última sessão jamais foi encontrada, mas os relatos da equipe de tecnologia do hospital afirmam que, por 3 noites consecutivas, o sistema gravava sozinho arquivos nomeados com a data e a hora exatas da entrada de Mariana na sala 9. Ao reproduzirem, ouviram apenas uma sequência de sons distorcidos, risos abafados, gritos que pareciam vir de bocas costuradas e uma frase repetida inúmeras vezes, sobreposta a si mesma em diferentes timbres. Ela está aqui. Ela sempre esteve aqui. Na quinta noite, os corredores começaram a mudar. As lâmpadas piscavam sem parar. Portas batiam sozinhas. Pacientes entravam em estado de histeria coletiva, falando em línguas desconhecidas, cantando palavras desconexas enquanto arrancavam pedaços de roupa, cabelo, pele. Um por um, os funcionários começaram a quebrar. O enfermeiro Ricardo pulou do último andar acreditando que precisava voltar para o teto da sala.
A técnica de enfermagem Joana arrancou os olhos com uma colher e disse que o véu havia rasgado por dentro. Silveira retornou de viagem para encontrar um hospital em colapso e Mariana sentada no pátio interno, sob a chuva, com as mãos ensanguentadas, murmurando para ninguém visível. Eles estão todos ouvindo agora. Agora eles sabem como é ser escutada de dentro para fora. O hospital foi fechado oficialmente 3 dias depois. Relatórios omitiram detalhes. Afirmaram surtos simultâneos, reação em cadeia ao estresse, problemas neurológicos devido ao mofo tóxico das estruturas antigas. Mas os sobreviventes, os poucos que conseguiram deixar o Vale Azul sem enlouquecer, contam outra história. Dizem que, naquela semana, a Sala 9 finalmente se completou. Que ela não era apenas uma sala, mas uma entidade, uma consciência surgida da dor, do colapso das mentes, da repetição constante de vozes presas entre paredes. E que Mariana não saiu de lá. Nem viva, nem morta. Seu corpo nunca foi encontrado. Apenas sua voz. Hoje, décadas depois, o Instituto Sanatório Vale Azul continua de pé, cercado por mato alto, árvores retorcidas e um silêncio que parece se mover. O prédio está em ruínas. Quase todas as portas foram lacradas, exceto uma, a da Sala 9, que permanece trancada por correntes grossas e um aviso escrito à mão. Não escute. Mesmo assim, dizem que em certas noites, quando o vento para e a serra fica quieta demais, se você encostar o ouvido na porta, consegue ouvir algo. Às vezes, é apenas choro. Às vezes, risos abafados. E às vezes, uma voz doce, familiar, repetindo seu nome, como se já soubesse que você está aí, e como se tivesse esperado muito tempo por você. O céu estava opaco naquele final de tarde quando Lívia cruzou a antiga estrada de terra que levava ao centro da cidade. As árvores pareciam mais densas do que lembrava, e uma névoa fina cobria o chão como um cobertor silencioso. Ela passou pela ponte estreita sobre o rio seco, pelo antigo mercado fechado, pelas fachadas desbotadas das casas. Tudo parecia congelado no tempo, como se a cidade nunca tivesse seguido em frente desde que ela partirá. Estava grávida de 7 meses e, mesmo com todos os receios, decidirá voltar à cidade natal para o parto. Tinha algo de simbólico, talvez sentimental, em dar à luz na mesma maternidade onde nascerá. O Hospital Santa Aurélia ainda funcionava, apesar das histórias que surgiam aqui e ali, abafadas como rumores inconvenientes. Ao avistar o prédio, sentiu um leve aperto no peito. A fachada era a mesma de décadas atrás. Blocos retangulares em tom bege, janelas altas, venezianas fechadas e um letreiro gasto com letras esfareladas. No jardim da frente, uma imagem de Nossa Senhora estava parcialmente coberta por folhas secas. O portão rangeu com um empurrão, como se protestasse. Lívia subiu os degraus com dificuldade, sentindo o peso da barriga e algo mais, uma sensação inexplicável de ser observada. Não como se alguém a visse, mas como se o prédio reconhecesse sua presença. Como se soubesse que ela voltará. Na recepção, a iluminação era fraca, o chão encerado refletia mal os pingos de luz. Uma técnica de enfermagem, de cabelos presos em um coque apertado e olhos fundos, sorriu para ela sem levantar o rosto do formulário. Nome? Perguntou, a voz quase mecânica. Lívia Araújo. Vim pelo pré-agendamento de parto. A mulher hesitou por um breve momento. E então murmurou, ainda sem encarar Lívia. Você também voltou. Todos voltam. Lívia franziu o senho. Perdão? Mas a técnica apenas digitou no teclado antigo e estendeu a pulseira de internação, como se não tivesse dito nada. Foi levada até o quarto no 3º andar. As janelas estavam fechadas, com cortinas pesadas demais para um hospital. O ar era denso, com um cheiro adocicado, quase empedrado. Lívia não sabia dizer se era de flores ou algo em decomposição. Lembrava o aroma de velas velhas deixadas em túmulos esquecidos. Deitou-se, tentando afastar a inquietação. Na parede do quarto havia um crucifixo torto. O ar-condicionado chiava baixo, mas parecia soprar ar morno. Na prateleira sobre a cama, uma pequena boneca de pano, costurada à mão, repousava esquecida. Lívia achou estranho estar ali, mas decidiu não mexer. Durante a noite,
Teve sonhos confusos. Caminhava por corredores escuros, ouvia choro de bebês distantes, e mãos delicadas a puxavam pelas mangas do vestido, sem nunca revelar seus rostos. Sempre acordava com o coração acelerado, a boca seca e a sensação de que algo faltava. No terceiro dia, enquanto lia um livro para tentar se distrair, notou algo pela janela. No jardim da maternidade, havia uma mulher parada, de branco, olhando para cima, diretamente para seu quarto. Mas quando olhou novamente, ninguém mais estava lá. Naquela noite, a sensação de nostalgia foi substituída por uma inquietação real. A cidade, o hospital, os corredores. Tudo parecia um palco montado para algo que ainda não havia começado. Mas ela estava ali, no centro, e sentia que não estava sozinha. Não de verdade. A chuva começou por volta das 2 da madrugada. Lívia estava em um sono agitado, onde tudo parecia girar em torno do mesmo som. Um choro distante de bebê, repetido como uma sirene antiga ecoando por corredores vazios. Quando abriu os olhos, a dor veio como um soco, direta e inesperada. Contrações. Fortes, erráticas, mas contínuas. Ela apertou o botão de chamada. A luz vermelha piscou no painel, mas ninguém apareceu. Por quase 10 minutos, Lívia ficou ali, sentindo o corpo tremer e o ventre endurecer, como se o parto estivesse sendo arrancado por dentro. Por fim, a porta se abriu com um estalo seco. Uma enfermeira que ela nunca tinha visto entrou, empurrando uma maca. Não falou nada, apenas gesticulou com a cabeça. Lívia foi levada pelos corredores apagados. A luz de emergência desenhava sombras tremulantes nas paredes. As molduras com fotos de recém-nascidos estavam cobertas por uma fina camada de poeira, e algumas tinham os rostos arranhados. Na sala cirúrgica, o frio era cortante. O monitor cardíaco oscilava, falhando em manter a leitura. As luzes no teto piscavam de forma errática, iluminando brevemente os rostos das enfermeiras, mas algo neles parecia errado. Algumas delas estavam com o rosto parcialmente encoberto por toucas antigas, que não condiziam com o uniforme moderno. Uma usava luvas manchadas de algo escuro. Outra parecia flutuar por um segundo, antes de pisar no chão de novo. Um médico apareceu. Pelo menos, ela achava que era um médico. O jaleco estava limpo, mas o crachá estava virado, e ele usava uma máscara que cobria quase todo o rosto. Falou com voz baixa. Vai dar tudo certo, Lívia. Respire fundo. É hora. Ela tentou perguntar por que estavam adiantando o parto, mas sentiu a anestesia subir pelas veias. Tudo começou a escurecer nas bordas. Antes de adormecer, sentiu uma mão gelada segurar a sua e uma voz muito próxima ao ouvido sussurrar. Não olhe direto para ele quando nascer, ou ele vai te reconhecer. Mas a voz não era de ninguém na sala. Ela acordou algumas horas depois. O quarto estava escuro, iluminado apenas por um abajur fraco. O mundo parecia cinzento, sem som. O único ruído era o leve zumbido da luz e o som distante da chuva ainda batendo nas janelas. Olhou para o lado, instintivamente. O berço estava ali, mas vazio. Lívia se ergueu, o corpo ainda entorpecido, e apertou novamente o botão de chamada. Esperou. Nada. Tentou se levantar, mas a dor da cirurgia recente manteve sentada na beira da cama. 10 minutos depois, uma enfermeira entrou. Onde está meu filho? Perguntou Lívia, com a voz falha. A enfermeira olhou por um instante, os olhos quase sem vida, como os de uma boneca esquecida. Houve uma complicação. Ele nasceu sem vida. Lívia ficou em silêncio. A frase ressoou de um jeito estranho, como se fosse decorada, não dita com pesar, mas com protocolo. Quero vê-lo. Não é recomendável, respondeu a mulher. O médico pode conversar com você mais tarde. Onde está o pai? Minha mãe? Alguém falou com eles? A enfermeira apenas saiu da sala, sem responder. No criado mudo, havia uma folha solta, um documento. Era a certidão de óbito. Recém-nascido masculino, sem identificação. Sem nome, sem data de nascimento, sem foto. Apenas um número de registro carimbado com tinta vermelha que escorria um pouco, como se tivesse sido pressionado com força. Lívia ficou ali, abraçada ao travesseiro, até adormecer novamente. Mas naquela noite acordou com um som. Um choro. Não distante.
não de sonho. Real. Veio do corredor. Ela se levantou com dificuldade, apoiando-se nas paredes frias. Seguiu o som até o berçário. O vidro estava coberto de poeira. As luzes lá dentro estavam apagadas, mas havia uma claridade estranha, azulada, fraca, como a de uma televisão antiga ligada sem sinal. Olhou para dentro. Todos os berços estavam vazios, menos um. E naquele berço havia um bebê, pequeno, em silêncio, imóvel. Mas os olhos a encaravam com uma intensidade que a fez recuar. Olhos muito escuros, mas com um brilho familiar. Um traço no canto dos olhos que Lívia reconheceu como seu. Ela levou a mão à boca. Antes que pudesse entender o que via, a luz piscou e ele desapareceu. O berçário estava vazio novamente. Só o choro, agora abafado, ecoava ao fundo, como se viesse de dentro das paredes. Durante o dia, o hospital fingia normalidade. Enfermeiras andavam de um lado para o outro com passos rápidos e olhos baixos. Os médicos falavam em tons técnicos, sempre curtos, como se estivessem com pressa de sair dali. Mas era a noite que a verdade se insinuava pelas frestas do teto e do silêncio. Lívia já não sabia há quantas noites estava internada. Pediram que aguardasse para exames adicionais. Disseram que era por protocolo, mas ela começava a sentir que era mantida ali por outro motivo. As janelas de seu quarto não abriam, e a porta, agora, travava automaticamente após as visitas médicas. Ela tentava descansar, mas o sono não vinha. Sentia-o a mudar conforme o sol se escondia. Ficava mais denso, como se a atmosfera se tornasse líquida, escorrendo pelas paredes. Na terceira noite após o parto, o telefone do quarto tocou. Era o interfone do próprio hospital, instalado ao lado da cama, um modelo antigo com botões amarelados e chiado constante. Ela atendeu sem pensar. Alô? Nada. Por um instante, apenas o som estático. Depois, uma voz infantil, fina, quase doce, mas artificial. Como se tivesse sido gravada décadas atrás e estivesse sendo reproduzida de uma fita gasta. Mamãe, por que você me deixou aqui? Lívia sentiu o corpo inteiro congelar. Seu coração parecia ter parado por segundos, antes de disparar como um tambor desgovernado. Quem é? Sussurrou. A ligação caiu. Ela apertou o botão de novo, mas não havia sinal. Ficou acordada a noite toda, encarando o aparelho com os olhos ardendo. Mas ele não voltou a tocar, não naquela noite. No dia seguinte, tentou relatar o ocorrido à equipe do hospital. Uma das técnicas respondeu com um sorriso forçado. Às vezes os sistemas falham. É um prédio antigo, sabe? Mas Lívia notou como a mulher evitava olhar nos olhos dela. Como se dissesse aquilo por obrigação, não por convicção. Na noite seguinte, às 3h33 da madrugada, o telefone tocou de novo. Lívia atendeu imediatamente. Dessa vez, a voz era a mesma, mas falava mais lentamente, como se estivesse brincando, testando as palavras. Ele está com a roupinha errada. Eu troquei com outro. Um estalo. Depois, ruído. Ela apertou o botão diversas vezes, tentando reconectar, mas o som agora era um chiado metálico e insistente, como se algo estivesse encostando o microfone contra um ferro retorcido. O interfone travou. Sem dormir, passou o resto da noite olhando para o teto. Lá pelas 5, antes do sol nascer, ouviu um som abafado vindo do corredor. Rodas rangendo, como uma cadeira sendo arrastada devagar. A mesma velocidade, o mesmo ritmo, por quase 10 minutos. Na manhã seguinte, o hospital parecia ainda mais estranho. O corredor do seu andar estava sem enfermeiras. As luzes tremeluziam mesmo com o gerador ligado. Um dos espelhos perto do elevador havia sido coberto por um lençol branco, com uma fita escrita à mão, em manutenção. Lívia se aproximou, mas não havia rachaduras no vidro. Tirou o lençol e se viu refletida, mas com atraso. Ela piscou, mas o reflexo ainda mantinha os olhos abertos. Apenas um segundo de diferença, suficiente para fazer o estômago dela revirar. Recolocou o lençol e voltou ao quarto com o coração acelerado. Naquela noite, o interfone tocou novamente. A ligação durou mais de 2 minutos. A voz falou várias vezes, repetindo mamãe. Você ouve agora, até dizer, numa calma que gelava a espinha.
Eles escondem os quartos embaixo da maternidade, onde o choro não sobe. Lívia não respondeu. Estava sentada na beira da cama, os olhos fixos na parede. O aparelho desligou sozinho. E ela sabia. Naquele instante, sabia com uma certeza sem explicação. Aquele bebê que a chamava, aquele que chorava em seu nome, não havia morrido. Ou pelo menos, não inteiramente. Ele estava ali, em algum lugar abaixo dos andares normais, onde os sorrisos desapareciam e o tempo não passava, esperando por ela, chamando. Na manhã seguinte, Lívia não pediu mais respostas. Ela sabia que ninguém daria. Os rostos da equipe haviam mudado. Tornaram-se vagos, mecânicos. Os olhares fugiam do dela como se sua presença agora fosse incômoda, como se ela soubesse demais. Ainda assim, foi uma mulher que lhe estendeu a chave. Era uma enfermeira muito mais velha que as outras. Seus olhos pareciam já ter chorado tudo o que podiam. Encontrou Lívia no corredor, sem dizer uma palavra, e entregou-lhe discretamente uma chave antiga, amarrada por uma fita desbotada. Apenas sussurrou: "Tem um elevador que não consta nos mapas, atrás da ala pediátrica abandonada. Use essa chave, mas só desça uma vez." Antes que Lívia respondesse, ela se foi. Durante a tarde, disfarçou uma caminhada pelo hospital até a ala pediátrica. Havia um portão com fita de isolamento pendendo frouxamente. O corredor estava coberto por poeira, cheirando a remédio vencido e papel molhado. No fim dele, atrás de um armário de fichas caído, encontrou o elevador, velho, enferrujado, com as portas entreabertas. Inseriu a chave. O painel brilhou fracamente. Um botão sem identificação se acendeu em vermelho. Ela apertou. O elevador tremeu ao descer. A luz interna piscava, e por alguns instantes parecia que ele se movia para os lados, como se descesse por dentro de um labirinto. Quando a porta se abriu, Lívia se deparou com um corredor estreito, esculpido em concreto sem revestimento, com rachaduras profundas nas paredes e umidade pingando do teto. A única iluminação vinha de lâmpadas esporádicas, algumas quebradas, outras oscilando. Era como se estivesse dentro do pulmão do hospital. Na parede ao lado da porta havia uma placa de metal oxidado, quase legível. Mas Lívia conseguiu ler o que restava: quarto do sem nome. O silêncio ali era absoluto, mas ela sentia algo vibrando, como se o próprio concreto respirasse. Avançou devagar. O chão estava coberto de marcas, arranhões, rastros circulares e frases rabiscadas em letras desesperadas, repetidas por metros e metros. Ele ainda chora. Trocaram o meu. Meu filho sabe meu nome. As palavras começavam a se embaralhar. Havia passagens escritas ao contrário, frases em espiral, como se os autores tivessem perdido o senso de direção. Um forte cheiro de ferro velho e flores mortas pairava no ar. Nas paredes, retratos infantis desenhados à mão. Mas os rostos eram perturbadores. Crianças com olhos profundos demais, sorrisos tensos e uma expressão estranhamente adulta. Algumas figuras estavam duplicadas, com a mesma criança desenhada 2 vezes, uma sorrindo, outra chorando. No fim do corredor, 7 cadeiras de rodas estavam enfileiradas. Sentadas nelas, 7 mulheres. Estavam pálidas, quase translúcidas, de olhos abertos mas vazios. Usavam camisolas antigas de hospital, já acinzentadas. Em suas barrigas havia cicatrizes idênticas, verticais, ainda avermelhadas, como se nunca tivessem cicatrizado de fato. Elas se balançavam levemente nas cadeiras e murmuravam em uníssono, como um coro sem alma: "Eles estão vivos, mas não nasceram daqui. Eles voltam, mas são outros. Eles usam nossos rostos para que a gente confie." Lívia se aproximou de uma delas. A mulher a fitou por um instante. Com voz rouca, acrescentou: "Seu filho também não voltou inteiro, mãe." O chão parecia se mover. O teto pulsava. Lívia sentia um zumbido profundo no peito, como se um sussurro estivesse tentando sair de dentro de seus próprios ossos. Mas não havia medo agora. Apenas a certeza de que nada, desde o dia em que pisou no hospital, havia sido coincidência. Ela estava ali por um motivo. E a maternidade sabia. O choro, que até então vinha dos sonhos e dos corredores, soou claro. Atrás de uma porta trancada à direita do corredor, ela ouviu o choro de um bebê, curto,
irregular, e um nome sussurrado com dificuldade, como se aprendido há pouco. Lívia. Ela se virou lentamente. A porta tremia, e atrás dela algo rastejava. A noite caía pesada quando Lívia decidiu enfrentar o que quer que estivesse além daquela porta. O corredor no subsolo parecia se fechar atrás dela, e cada passo reverberava no silêncio espesso. O ar carregava um cheiro amargo, misto de remédio velho, ferro e um resquício doce de algo queimada. Ela aproximou a mão trêmula da maçaneta enferrujada. Um frio cortante subiu pelo braço. Com um puxão, a porta se abriu lentamente, rangendo como se tivesse despertado de um sono profundo. Dentro, um quarto minúsculo, mal iluminado por uma luz mortiça, que parecia nascer das paredes. O espaço era vazio, exceto por um berço antigo, gasto pelo tempo. No berço, um bebê, pequeno, pálido demais, com olhos que não piscavam, olhos que não pareciam humanos. Ele a encarava. Por um momento, tudo parou. A respiração de Lívia falhou. O silêncio foi rasgado por um sussurro, quase inaudível, que parecia vir do fundo da alma dela. Você me trouxe de volta. O bebê abriu a boca e uma voz firme, estranhamente adulta, ressoou pelo quarto. Agora, eu vou levar você também. Lívia sentiu suas pernas fraquejarem. Trocou o olhar com a criatura, mas não havia raiva, nem maldade, apenas uma expectativa antiga, um vazio que consumia. Ela tentou recuar, mas algo invisível segurou seus tornozelos, prendendo-o ao chão. O quarto começou a girar, as paredes ondulando, como se o tempo estivesse se dissolvendo. Lívia ouviu o coro das 7 mulheres do corredor. Suas vozes, misturadas a gritos de crianças, enchiam o ar e a esmagavam. Você não pode fugir. Aqui, o tempo não passa. Aqui, nascemos e morremos sempre. As luzes se apagaram. Quando voltaram, o quarto estava vazio, o berço aberto, o silêncio absoluto. Só o som distante de um choro ecoava pelas paredes da maternidade. Na manhã seguinte, a enfermeira que entregará a chave encontrou o quarto vazio. Lívia tinha sumido. Não havia sinais de luta. Apenas um berço vazio e um espelho estilhaçado no chão. E um bilhete, rabiscado com pressa, que dizia: eles trocam os filhos, mas eu nunca deixarei que levem o meu. Hoje, o Hospital Santa Aurélia permanece fechado, interditado, cercado por rumores e o silêncio do se perderam mais do que palavras para explicar. No corredor subterrâneo, o quarto do sem nome permanece trancado. Mas dizem que, em certas noites, se você passar perto da porta, pode ouvir um choro tênue e um sussurro, doce e desesperado, repetindo um nome: Lívia, Lívia. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!